Está no ar mais um Capital Humano, o programa que se dedica ao recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso. Apesar do desemprego continuar a crescer em Portugal, há empresas que estão a recrutar. É o caso da Altran, a multinacional que está em cerca de 20 países com mais de 17 mil pessoas e que quer aumentar a sua operação em Portugal. A empresa, uma das principais especialistas na consultoria de inovação e tecnologia na Europa, está a contratar em Portugal. Hoje, no Capital Humano, temos a responsável pela Altran em Portugal, Célia Reis. Boa tarde. Obrigado pelo convite que nos dirigiu. Eu gostaria de saber, então, neste momento, é um caso raro, um caso excepcional, uma empresa em Portugal que está a contratar. Quantas pessoas é que vão contratar e em que áreas? Muito bem. Nós, este ano, o nosso plano de recrutamento integra cerca de 90 consultores. Deixam-me também dizer que não é um caso extraordinário deste ano, portanto, nós, em média, nos últimos 2 anos, temos recrutado 50 e muitos 60 e poucos consultores, portanto, é algo que fazemos com recorrência. Este ano os números são superiores devido à nossa aposta na área do nearshore e, portanto, para alimentar não só o crescimento que esperamos no mercado nacional, mas também a participação e intervenção nos projetos internacionais para os quais estamos a ser solicitados. De facto, foi uma área que intensificámos e, felizmente, tem estado a correr bem. E em que setores é que vão contratar? São 90 pessoas? São o quê? Sobretudo engenheiros? Sim, são engenheiros de telecomunicações, engenheiros de sistemas de informação, engenheiros também na área mecânica, que efetivamente é uma das áreas que não éramos tão fortes em Portugal e que temos estado nos últimos anos a fazer um foco de desenvolvimento, mais uma vez não só para os nossos clientes internacionais, mas também para clientes internacionais. Um dos exemplos que eu gostava, se me permitir dar-lhe, estamos a ultimar com os nossos colegas em Paris, portanto, a deslocalização para Portugal de um centro de apoio à PSA, portanto, para ser que a data de hoje é levado a cabo em Paris e, efetivamente, portanto, vamos passar a tê-lo a funcionar em Portugal. Então, é um centro que é de consultoria? É um centro de diagnóstico e testes dentro dos sistemas integrados que nos quais nós colaboramos com a Renault e, efetivamente, mais uma vez, para tirar partido, portanto, das nossas competências locais e para tirar partido das vantagens em termos de eficiência de custos que Portugal, pelas suas competências, em termos técnicos, mas também pelo seu custo de produção, pode oferecer neste momento à Europa, sobretudo. Está a conseguir atrair exatamente esses centros para Portugal. E, portanto, essas 90 pessoas vão também trabalhar já para esse centro ou isso vai implicar mais contratações? É uma das áreas. É curioso, porque há outras empresas em que isso está a acontecer, ou seja, Portugal, apesar da crise, está a conseguir mostrar-se competitivo, atrair centros de competências em algumas áreas, em áreas tecnológicas, por isso mesmo, porque tem uma mão de obra muito qualificada e, em termos de custos, é competitivo com os restos dos países europeus. Muito competitivo. Portanto, foi fácil convencer a casa-mãe ou França a deixarem vir para cá o centro. Se calhar não foi muito fácil. Nunca são fáceis. Nunca são fáceis. Este processo nunca é fácil, perdão. Quem trabalha em multinacionais sabe que, efetivamente, chamar a atenção para um país pequeno, que é Portugal, temos que ter orgulho em quem somos, mas também temos que ter consciência de quem somos. De facto, não é um processo fácil de levar a cabo, até porque o nosso objetivo não é trazer um projeto, é garantir que isso é uma decisão recorrente e, portanto, é dar início... mais exatamente, é dar início a um caudal que depois se mantém. Nós, neste momento, já temos a correr em Portugal 2 projetos que foram deslocalizados, um para a área das telecomunicações, outro na área da indústria aeronáutica, portanto, em que estamos a desenvolver uma plataforma de inovação em conjunto com colegas da Suíça. Prevê-se que dentro em breve um segundo projeto na área das telecomunicações, portanto, também possa ser deslocalizado e este com a PSA, efetivamente, portanto, é um dos que poderemos vir a contar em breve e que estamos já a ultimar com os nossos colegas. As pessoas que vão contratar são pessoas recém-diplomadas ou também precisam de pessoas com alguma experiência? Um misto. Portanto, nós não só necessitamos de consultores que terminaram a sua formação na universidade, mas também necessitamos, naturalmente, pessoas já com experiência em termos de consolidada e experiência intermédia. Portanto, isto para passar a mensagem que a nossa fonte de recrutamento neste momento não é exclusivamente, as universidades. Estamos a avaliar no mercado nacional. O que é que está disponível? Um recém-diplomado
diplomado que queira concorrer para a empresa, o quê? Vai ao site da Altra? Pode vir ao site, pode ser proposto através de um amigo. Um amigo? De um amigo. Que trabalha lá? Exatamente, exatamente. Okay. É algo que nós promovemos muito, até para garantir que há uma boa coesão entre a equipa e até para que todos tenhamos a oportunidade de participar no desenvolvimento da empresa. Portanto, nós estimulamos muito que os nossos consultores, por recomendação, proponham os seus colegas. Portanto, essa é também uma fonte de recrutamento muito interessante. E que tem dado bons resultados. E que temos dado, e tem dado necessariamente bons resultados. Depois, efetivamente, é através do nosso contacto direto com as universidades, através dos diversos workshops que fazemos, algumas palestras em que participamos quando convidados e alguns projetos específicos que temos estado a levar a cabo também. Portanto, tem alguns projetos já com algumas universidades portuguesas? Sim, sim, sim. De estágios? De estágios, portanto, de pós-graduações, de apoiar algumas pós-graduações e mestrados. E apoiam como? Apoiamos na perspectiva em que elaboramos projetos conjuntos, ou seja, áreas que tipicamente nós precisamos de desenvolver e de investigar e, em boa verdade, as empresas precisam desta colaboração com as universidades no sentido de partilhar trabalho, de partilhar experiências, uma mais científica, a outra mais operacional e, portanto, nós temos estimulado de alguns projetos que queremos explorar, em que queremos inovar, esta parceria com as universidades. Disse-me que, para já, vão sobretudo contratar engenheiros, não vão contratar pessoas de outras áreas, é sobretudo engenheiros. São engenheiros é já um leque bastante alargado em termos de especialidades. Exatamente. Tem tido dificuldade, porque há quem diga que Portugal, neste momento, não está a formar os engenheiros necessários, tem tido dificuldade em encontrar em Portugal? Felizmente, não. Não. Eu acho é que não podemos ter apenas a veleidade de recrutar em Lisboa ou no Porto, ou seja, de recrutar nos grandes centros. Temos que abrir o leque de recrutamento também às outras universidades que não estão localizadas. Aveiro, Minho, por sim, exemplo. Covilhã também. Covilhã. Portanto, e não podemos ter preconceitos. Isto é que eu acho que é extremamente importante. Em relação a nenhuma escola. Exatamente. Temos que entender que existem pessoas boas, que as nossas universidades têm estado todas a evoluir de uma forma muito, muito interessante e há um diálogo muito interessante com as entidades patronais e, portanto, no sentido de avaliar quais são as necessidades e quais são os perfis que nós cada vez mais necessitamos, não só para trabalhar no território nacional, mas, sobretudo, para termos uma boa interação em projetos europeus e, portanto, com outra escala, onde outro perfil, outro tipo de características são necessárias. Ou seja, entrar na empresa é abrir a porta a uma carreira internacional, porque vocês têm muitos centros espalhados pelo mundo. Sim. Ou seja, é fácil e tem acontecido os quadros portugueses irem para outras geografias? É fácil, mas não é fácil. É fácil porque a possibilidade existe. É uma das grandes vantagens que as multinacionais neste momento podem oferecer às equipas portuguesas. É a possibilidade de uma forma suportada e já conhecendo a empresa para a qual trabalham, poderem evoluir em termos internacionais. Tirando os recém-licenciados, que aí sim verificamos uma mentalidade muito aberta para trabalhar no estrangeiro, é necessário progredir muito depressa nos não recém-licenciados. E aí é de facto uma das dificuldades que temos encontrado, é alguma resistência, alguma menos abertura de pessoas com experiência, efetivamente, de acomodarem a ideia de que, à data de hoje, a mobilidade é crítica para o nosso país e para os objetivos de aumento de exportação, de participar noutro tipo de projetos que estão à nossa frente e que é bom, quer dizer que somos reconhecidos, temos qualidade, há oportunidades, mas de facto precisamos de pessoas disponíveis então, acha para... que não há muita disponibilidade dos quadros portugueses, é um dos já pontos, com uma idade de 40, já com a família? Eu não diria que é só 40, eu diria 40, 30, também, não vamos apontar apenas aos 40, há ali, assim, eu diria que a partir do momento em que as pessoas efetivamente têm a família constituída, é uma dificuldade. É uma dificuldade que nós entendemos, só que não pode ser uma limitação, porque se nos outros países, isso é integrado na logística familiar, exatamente, e no plano de vida que todas as pessoas têm, a partir do momento em que nós colocamos essa limitação, estamos não só a limitar-nos a nós próprios, as empresas onde estamos inseridos, e estamos a limitar Portugal. E, portanto, é algo mais que abertura para isso. urge mudar. Não sei que tipo de competências é que procura
procuram? Proatividade? Sim, empenho? proatividade. Aliás, como disse e muito bem, portanto, a nossa empresa caracteriza-se e assume-se como líder em inovação, e isto no final do dia quer dizer que contamos com as propostas das pessoas, a forma como elas abordam um problema que por vezes tem que ser abordado de uma forma disruptiva, não pela metodologia tradicional que vem escrita nos livros, mas sim em equipa, em trabalho de equipa, propor vá lá, formas de resolver distintas. E aí as pessoas têm que ter um espírito não de negação face ao problema, mas sim de abordar o problema de uma forma positiva, procurar outros ângulos, às vezes destruir a forma como abordamos e como tipicamente resolvemos e criar outras formas. E isso, um perfil criativo, um perfil que resiste bem à pressão, é de facto aquilo que nós e que se questiona e que se autoquestiona já agora, é extremamente importante. Só ter uma análise crítica, autocrítica, ser capaz de fazer autocrítica. Exatamente. Uma coisa, e a doutora Célia é um exemplo, aposta muito na formação contínua dos seus quadros, porque sei que fez um MBA. Sim, eu tive a ocasião de falar consigo na altura do MBA da AES. É verdade. E, portanto, apoiam também os vossos quadros Apoiamos no sentido muito, de terem esse tipo de formação? Apoiamos muito os nossos quadros, aliás, estimulamos as pessoas e referimos em como a formação é crítica. Não é porque nós somos séniores ou especialistas que devemos atingir um estágio em que já sabemos tudo o que é necessário saber. Não, o mundo está em mudança, está com uma mudança muito agressiva. Os paradigmas que existiam há 2 anos são completamente diferentes dos que existem hoje e, portanto, temos que colocar-nos essa questão, temos que identificar onde é que são os nossos pontos, vá lá, de melhoria, de traçar um plano e pedir ajuda à empresa, que certamente vai ajudar para colmatá-los, trabalhar em equipa e às vezes trabalhar com pessoas com menos especialização ou com menos competência do que nós, mas ouvir os seus inputs, porque lá está, tem uma visão mais fresca, por isso mesmo, e que podem ajudar na resolução de alguns problemas críticos. Portanto, a empresa apoia de alguma forma, ou tem planos de formação? Temos um plano de formação que é realizado no final do processo de avaliação e que é formalizado, portanto é um compromisso comum. A empresa coloca à disposição meios para o colaborador, mas o colaborador também tem que assumir um compromisso em como que vai executar esse plano. Portanto, é um compromisso que é assumido entre as duas partes. Entre ambos. Falando nesta questão do recrutamento, até quando é que, em princípio, irá decorrer esta fase de recrutamento? Esta fase, portanto, os 90 consultores que fazem parte dos objetivos deste ano, é algo que efetivamente irá decorrer até ao final do ano, sendo certo que os projetos, nós temos, digamos, o planeamento de alguns deles bastante importantes, planeados para setembro, outubro, pelo que durante a fase do ano, da fase do verão, acreditamos que vai decorrer com alguma intensidade o recrutamento, o processo de recrutamento. Doutora Célia, eu não lhe posso deixar de perguntar, porque é uma questão que eu coloco sempre quando vejo aqui uma diretora-geral, que é uma coisa rara também em Portugal. Nós somos os países que têm menos mulheres na liderança das empresas. Em termos europeus, somos os países que menos temos, embora na Europa também a situação não seja muito feliz, mas há uma proposta agora que é colocada pela atual Comissão Europeia, que é de haver uma discussão sobre a possibilidade de criar ou não cotas de 30% para os conselhos de administração das empresas. Pronto, é uma coisa que ainda está em discussão, não é? Alguns países já adotaram. Qual é a sua opinião relativamente a isto? Eu tenho uma posição muito polémica, mas vou dizê-la. É contra as cotas? Eu sou contra as cotas, exatamente. Sendo certo que entendo que muitas vezes para mudar hábitos é necessário impor regras. É a única razão no contexto da qual aceito e reconheço o bem e o bom dessa iniciativa. As pessoas têm que demonstrar as suas competências independente de um conjunto de critérios. E depois a vida é feita de escolhas. Eu fiz um conjunto de escolhas ao longo da minha vida. E não senti nunca dificuldade nenhuma nesta sua carreira, que foi um sucesso, não é? É um sucesso difícil. Chegou ao topo da empresa, não é? É um sucesso difícil e construído. Tenho tido o meu marido é extraordinário. Tem filhos também? E tenho 2 filhos que são extraordinários, exatamente, e que me apoiaram. Mas acho que o apoio constrói-se. Portanto, a família tem que compreender
que a mulher que se enquadra na família é feliz num determinado contexto. Isso tem que ser decorre de transparência, mais uma vez, decorre de muito diálogo, decorre de isolarmos momentos em que esses momentos são exclusivamente da família e, portanto, que nada os deve interromper e, no final do dia, encontrar um bom equilíbrio entre aquilo que é a nossa realização pessoal e aquilo que a realização é feita em conjunto. Portanto, não sei se lhe respondi. Respondeu muito bem. Doutora Célia Reis, muito obrigada por ter vindo ao Capital Humano. Doutora Célia Reis, ela que é diretora-geral da Altran Portugal, uma empresa líder em consultoria de inovação tecnológica e que está a recrutar em Portugal. Já sabe, pode encontrar mais ofertas de emprego todas as segundas-feiras no suplemento Universidades e Emprego, do Diário Económico. Voltamos na próxima semana com mais um tema do Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.